Oi! Hoje resenha do conto Chova ou Faça Sol, de Kazuo Ishiguro, do livro Noturnos, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Assim como eu, Emily adorava velhas canções americanas da Broadway. Gostava das mais rapidinhas, como Chick to Chick, de Irving Berlin, e Begin to Begin, de Cole Porter, enquanto eu preferia as baladas um pouco tristes, Here's That Rainy Day ou It Never Entered My Mind. Mas o nosso gosto tinha muitos pontos de intersecção, e de toda forma, naquela época, em um dos campos universitários no sul da Inglaterra, era quase um milagre encontrar alguém que compartilhasse esse tipo de paixão. Assim começa Chova ou Faça Sol, de Kazuo Ishiguro, que conta a história de Raymond, ou Ray para o seu amigo mais íntimo, o Charlie, que então acabou se casando com essa Emily, já descrita aqui no comecinho. Sim, os três eram amigos lá na época de faculdade, mas os anos foram passando e a vida foi mudando para todo mundo, né? Afinal de contas, eles se casaram, Charlie e Emily, e Ray saiu pelo mundo lecionando. Pulou em país, enquanto que o casal ficou na Inglaterra mesmo. Mas o curioso, que mesmo Ray passeando de país em país, pulando em várias localidades, ele era o mais casmurro dos três, porque ele afinal ia trabalhar, lecionava e voltava para casa e ficava quietinho ali dentro e mal conhecia as pessoas. Enquanto que Charlie, que quase nunca saiu da Inglaterra, na verdade, a casa dele sempre se manteve a mesma, ele passeou pelo mundo afora, lá no seu ramo de trabalho. Para falar a verdade, Ray praticamente só saía de sua casinha, seja lá onde fosse, quando anualmente ele voltava à Inglaterra para visitar os amigos, uma coisa de 2, 3 semanas na casa deles. Só que, desta vez aqui, a coisa está um pouco diferente, porque os pombinhos parece que estão meio brigados, infelizes. E talvez Ray tenha que ajudar eles a voltar à velha forma de bem casados. Mas, como Ray poderá ajudar Charlie a fazer com que Emily volte a ficar contente, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência, e aliás muito divertida, de ler este conto. Minha avaliação do texto. A gente pode dizer com certeza agora, mesmo que seja o segundo texto aqui do livro, que o Kazuo Ishiguro tem uma escrita muito leve e divertida. Mesmo que lá no conto anterior tivesse alguns momentos que a gente podia até ter uma graça, aqui, de fato, nesse texto, é pura comédia praticamente. Principalmente pelo nonsense da situação. No começo da história, quando você está lendo os primeiros parágrafos, você pensa até que está tudo normal, é uma história sobre música, há grandes referências sobre clássicos americanos ali, né? Mas depois a coisa vai se complicando quando esses três personagens ficam conversando, e aliás conversando às vezes à distância. Tem muito papo por telefone aqui nessa história. Você vê que ninguém está se entendendo. Os três personagens estão viajando na maionese. De fato, essa viagem anual do Raymond para a casa de Charlie e Emily vai servir como um pretexto para que cada um ajude o outro. Só que nessa coisa de ficar tentando ajudar o grande amigo, na verdade eles vão se complicando cada vez mais. Sim, a gente pode dizer que também essa história aqui é uma história romântica. Assim como foi a primeira também, embora no começo não parecesse. Nas entrelinhas, isso não é spoiler, né? Dá para perceber desse começo que eu falei para vocês, evidente que o Raymond gostava de Emily lá naquela época, mas ela preferiu ficar com o Charlie. Ele até comenta num outro momento do texto que ela era muito cobiçada por todo o pessoal ali do campus, né? Mas quando ela já bateu martelo sobre que ela preferia ficar com o Charlie, né? Todo mundo largou mão, né? Se ela quer ficar com o Charlie, fica com o Charlie. Todo mundo esqueceu, né? Mas o Raymond guardou aquela paixãozinha no seu coração durante décadas e décadas. Afinal de contas, agora, nessa fase da vida, todos eles estão na faixa dos quase 50 anos. O Raymond sabe que ele é um casmurro e o casal de amigos considera ele como um grande fracassado. E aliás, exatamente por essa definição dos dois, que o Raymond entrou nessa história para poder salvar o casamento deles. Claro que eu não posso dar detalhe, mas o que tem a ver o fracasso de um com o sucesso do casamento dos outros, né? Bom, só lendo o texto para descobrir, mas é uma coisa meio maluca mesmo, que a ideia do texto é ser nonsense, não tem pé na realidade.
o papo dos três beira a maluquice. Embora o tempo todo, enquanto a gente está acompanhando essa narração, a gente perceba que o mais lúcido ali é o Ray. Embora um pouco atrapalhado, né? Em todo momento também que eu estava lendo, eu ficava imaginando tudo isso como um filme de sessão da tarde, aquelas comédias românticas que nada dá certo para o protagonista. É mais ou menos a pegada aqui desse texto, sempre divertido, não tem como negar. Se no começo parece que não é, mas depois que você entra na vibe da comédia, aí você entende que é isso mesmo que o Ishiguro quer dizer pra gente. Uma coisa que a gente pode comentar também é sobre o título do conto, Chova ou Faça Sol. Não sei direito sobre o que o autor estava querendo dizer com isso. Talvez sobre coisas importantes que vão passando o tempo e a gente acaba não esquecendo? Pode ser as paixões antigas? Talvez sim, né? Porque não é aqui questão de trabalho, né? Chova ou faça sol geralmente está relacionado com a força do trabalho, né? Mesmo que esteja chovendo, mesmo que esteja num forte sol, você não pode deixar de trabalhar. Aqui não é a questão. Parece estar mais relacionado aos sentimentos antigos, principalmente da parte do Raymond. De qualquer forma, por essa história super animada, eu já posso recomendar a leitura de Noturnos, com certeza. É um livro, no mínimo, divertido. Não sei se os próximos contos restantes também terão essa pegada, mas eu acho que sim, porque a leveza do Ishiguro dos dois textos é presente. Não dá para perceber uma grande mudança de um texto para o outro. Então, se você quiser também acompanhar a leitura aqui no Projeto Contos do Meio-Dia, eu deixo na descrição do vídeo um link para você poder adquirir este livro. Bom, de qualquer forma, e só resta então dizer uma coisa aqui nessa minha avaliação geral. Mesmo tendo me divertido bastante com o texto, não tendo percebido talvez nenhuma barriga nele, talvez o comecinho um pouco lento até entrar na parte mais cômica da história, eu posso dizer que talvez tudo isso, mesmo sendo muito divertido, eu não vá me lembrar durante muito tempo. Eu sempre gosto de frisar isso, né, de dar boas notas para textos que realmente marcam a gente e que durante muito tempo a gente vai lembrar. Claro, às vezes eu erro, né? Às vezes eu dou uma nota alta para um texto e depois, um ano depois, eu olho para o título dele e falo, que história é essa? Eu não lembro. Na verdade acabou não marcando muito. No caso aqui, talvez, mesmo sendo muito divertido, eu acabe não lembrando esse conto daqui 2, 3, 4 meses. Mas, enfim, para Chova ou Faça Sol, de Kazuo Ishiguro, eu atribuo 4 asteriscos. Bom, é isso. Até semana que vem, na sexta-feira, com mais uma resenha de Noturnos. E antes, na segunda-feira que vem, já temos resenha de outro volume da coleção da Folha, em inglês com clássicos da literatura. E dessa vez com a história de Jane Austen, que será Amor e Amizade. Também a minha primeira passada por Jane Austen. Claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Enquanto esses vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais!